Bom estarmos na presença do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Quem já achou, diga amém. Diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Felipe e lhe disse: siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Felipe. Só até aí, vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sentarmos à mesa para recebermos o alimento, Senhor. Nós entendemos que isso é feito na Santa Ceia, entendemos que isso é feito a cada culto, onde a tua palavra é compartilhada conosco, porque a tua palavra é o pão que nos alimenta, Senhor. Ó Deus, que saiamos daqui transformados e edificados pelo poder da tua palavra, que a tua palavra quebre todo jugo, despedace toda a cadeia, que sejamos livres para viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a nossa vida. Para a glória e honra do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Bem, é provável que Felipe tenha sido o terceiro discípulo a ser chamado por Jesus, né? A gente vai ler aqui alguns textos que nos fazem ter esse entendimento. E se, de fato, Felipe foi o terceiro discípulo chamado por Jesus, Natanael, que também é chamado por Bartolomeu, né? Porque aqui no Evangelho de João, ele é chamado por Natanael, e o seu nome está ali na lista dos discípulos de Jesus, mas nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ele é chamado de Bartolomeu, né? E a gente não sabe exatamente se era um nome composto, se era Natanael Bartolomeu, se era Bartolomeu Natanael, mas o fato é que Natanael e Bartolomeu são as mesmas pessoas, né? E é a mesma pessoa e era discípulo do Senhor. Então, se Felipe foi o terceiro discípulo a ser chamado por Cristo, Bartolomeu foi então o quarto. A gente já está aí com o capítulo aberto, né, do Evangelho de João. A gente leu a partir do versículo 43. Lê comigo aí a partir do versículo 35, para você entender, né, o que eu estou dizendo. Diz assim: no dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Eles eram discípulos de quem, irmãos? João. Então, nós temos aqui, né, categoricamente, a informação de que eram dois discípulos de João. E eles, quando João os apresenta, né, quando João diz assim: esse aí é o Cordeiro de Deus, esses dois discípulos de João decidem seguir ao Senhor Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. E eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. Então, nós temos também uma outra informação, né, que André, que vai se tornar discípulo de Jesus, antes era discípulo de João Batista, né? Então, ele e um outro, que a Bíblia não dá um nome, estavam com João Batista, e eles veem Jesus passando, João Batista aponta a Jesus, e eles então decidem seguir ao Senhor Jesus. Vamos lá. André foi procurar por seu irmão, Simão, e ele disse: encontramos o Messias. Repita comigo: encontramos. Está no plural, ele não falou assim: eu encontrei o Messias. Ele disse: encontramos. Lógico, era ele mais um, mas eu acho que ele também está atingindo a Pedro,
né, a Simão, seu irmão. A gente vai entender isso aqui. Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então, André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Então, a história aqui nos mostra João Batista avistando Jesus, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, e os discípulos que estavam com João Batista, então, vão atrás de Jesus. E um desses discípulos é André. André, indo atrás de Jesus, decide chamar o seu irmão, Simão, e leva Simão até Jesus. E nesse encontro, Jesus então diz para Simão: você vai passar a se chamar Cefas, que significa Pedro. Ele diz: você vai passar a se chamar Pedro. Eu te pedi para repetir a palavra encontramos, porque tudo aqui nesse texto aponta para a ideia de que André e Pedro estavam em busca desse Messias. Eles estavam em busca desse mestre, eles estavam em busca de Jesus Cristo. Pastor, a Bíblia não afirma que Pedro também era discípulo de João Batista. Ok, pode ser até que ele não fosse, apesar de meu pensamento, né, a minha ideia é de que ele era, mas mesmo que ele não fosse, o que é claro aqui para a gente, é que Pedro também era um estudioso do Antigo Testamento, da Torá, da lei de Moisés e da profecia, sobretudo de Isaías, acerca de um Messias que viria, de um Messias que era esperado por todos os judeus. Bem, aí a gente segue aqui na história, né? Depois que a gente conclui que André era discípulo de João Batista, né? Depois que André apresenta Pedro para Jesus, aí a gente chega no texto que a gente leu, a partir do versículo 43, que diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia e encontrou Filipe. Ele disse: siga-me. E Filipe era de Betsaida. Betsaida era a cidade natal de André e Pedro. Então, você começa a encaixar as coisas, né? E aí dá a impressão de que, de fato, acontece dessa maneira. Jesus chama André, André apresenta Pedro para Jesus, e o texto diz que no dia seguinte, Jesus vai até Filipe e chama Filipe, e Filipe corre e chama Natanael. E todos eles se tornam discípulos. Pastor, o senhor pode afirmar que a ordem dos 4 primeiros discípulos é essa? Afirmar, eu não posso, mas que tudo aponta para isso, aponta. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas há um texto que diz que André e Pedro são chamados quando estão pescando, e logo depois que Jesus chama André e Pedro, ele chama Tiago e João. Então não seria Filipe e Natanael, seria Tiago e João. A gente pode até ler o texto é Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Note o seguinte, que nesse texto aqui, né, já a informação já vem, que Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, ou seja, o nome de Simão, o nome Pedro já havia sido acoplado a Simão. Aí a gente continua nessa linha de raciocínio, que
Jesus teve um encontro com os 4, teve um encontro com os 2 irmãos, André e Pedro, depois teve um encontro com Filipe e Natanael, e não necessariamente eles ali naquele momento abandonaram a sua profissão, né? Eles continuaram trabalhando, e mais à frente, num outro momento, Jesus passa pelo mar e os vê trabalhando e dizem assim: agora é hora de largar tudo e me seguir. Agora a gente de fato está montando o nosso colégio apostólico, agora de fato começa o meu ministério, e aí não dá para vocês me acompanharem pescando. Esquece esse negócio de pescar peixe e vocês vão pescar homens agora. Até aí está tudo bem? Amém? Então, para mim a ordem é essa: tem esse encontro com os 4, depois tem a confirmação do chamado só com André e Pedro, e logo após dessa confirmação, o Senhor chama também Tiago e João. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o que mais me chama a atenção, e a mensagem de hoje, ela quer abordar esse tema, né? Essa é a nossa perspectiva nessa noite. O que mais me chama a atenção é que Jesus estava sendo procurado por esses 4. É óbvio que a nossa escolha está ligada à soberania de Deus. Isso é fato. Jeremias, por exemplo, quando é chamado pelo Senhor, ele ouve de Deus que foi santificado e separado antes de ser formado no ventre da sua mãe. Nossa escolha tem a ver, né, com o desejo, tem a ver com a vontade de Deus. Há uma passagem muito conhecida que aponta para isso, né, para uma escolha soberana de Deus. João capítulo 15, eu separei aqui, versículo 15, que diz: já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Então, a escolha, ela está ligada à soberania de Deus. O Senhor falando claramente aqui, dizendo: não foram vocês que me escolheram, eu é que escolhi vocês. Só que eu quero que você entenda que o contexto desse texto aqui, de João 15, é de amizade. O contexto fala de uma parceria. O contexto fala de intimidade. Então, era como se Jesus estivesse dizendo assim: não foi vocês que me fizeram amigo de vocês, mas eu é que fiz vocês meus amigos. Quem analisou quem aí nessa história? Quem é que tem os requisitos na mão, as exigências? Quem é que determina a conduta? Quem é que está entendendo aí? Diga amém. Porque em toda amizade há um acordo, ok? Sou amigo do Roberto, nós temos um acordo. E esse acordo passa por algumas determinações, né? O Roberto vai se dar a essa amizade de acordo com uma conduta que ele entende ser uma boa conduta de um bom amigo. E a mesma coisa eu, né? Nós vamos nos unir, talvez por conta da afinidade, nós vamos nos unir por conta de uma idade próxima, nós vamos nos unir por conta de você ser casado e eu também, de você ter filhos e eu também. Em alguns momentos a questão geográfica faz toda a diferença. Nós vamos nos unir porque moramos perto um do outro, vamos nos unir porque tocamos, porque gostamos dos mesmos assuntos. Então, querendo ou não, mesmo que lá no nosso subconsciente existe uma pauta de exigências. Ou você é amigo de qualquer pessoa? Não. Você é amigo de pessoas que de alguma maneira agregam a sua vida. Amém ou não amém?
Só que Jesus está dizendo assim, beleza, é isso. Só que na nossa relação, essas lacunas a serem preenchidas, está na minha mão. Na nossa relação, quem faz exigência aqui sou eu. Na nossa relação, eu não vou ser o que você quer que eu seja. Na nossa relação, você é que tem que ser o que eu quero que você seja. Quem que está entendendo aí? Diga amém. Pergunta para o teu irmão, vai querer continuar sendo amigo dele? É. Porque às vezes a gente é amigo de quem faz o que a gente quer. A gente é amigo de quem fala o que a gente quer ouvir. A gente é amigo de quem nos favorece o tempo inteiro. Quando começa a nos confrontar, a gente não quer mais. Quando discorda da gente, a gente não quer mais. Quando nos repreende, a gente não quer mais. Aí você diz, eu quero ser teu amigo, Senhor. Entenda, para ser amigo dele, não é para que ele, ou para viver o que ele pode fazer para a tua vida e ponto final. Sobretudo, ser amigo dele significa fazer o que ele quer que você faça. Porque é uma relação de confiança absoluta. Confiança absoluta. A vontade do Senhor é o que, irmãos? Hein? Boa, perfeita e agradável. Se Ele disser assim, vai, eu vou. Se Ele disser não vai, eu não vou. Se Ele disser levanta, eu levanto. Se Ele disser senta, eu sento. Se Ele disser come, eu como. Se Ele disser não come, eu não como. Por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Até quando eu não entendo, ainda assim eu confio. Então, é óbvio que para andar com Jesus, para fazer parte do colégio apostólico, para ser um dos 12, tinha que estar dentro das exigências. E qual é a exigência que esse texto ilumina? A exigência que esse texto ilumina é sede. Quem quer ser amigo de Jesus aí, diga amém. Quem quer andar com Jesus aí, diga amém. Olha para o teu irmão e diga assim, hoje, para você, a exigência é sede. Escute, sabe por que Jesus escolheu eles? Porque eles estavam procurando Jesus. É claro, um diz para o outro, André, ele encontra Jesus, corre para Pedro e diz, nós encontramos. No dia seguinte, Jesus aparece para Filipe e Filipe corre para Natanael e diz o quê? Nós encontramos. Eu não sei os outros, irmãos. Nós vamos nos deter só aos 4, mas aqui nesse texto, o que é claro é que esse quarteto, estava procurando, hein? Isso me lembra, sabe, da nossa juventude. Me lembra, sabe, quando eu era moleque, quando eu era adolescente. E as coisas aconteciam, sabe? E aí alguém poderia pensar assim, não, mas é o grupinho deles, e que não sei o quê. Mas é porque a gente estava procurando. E aí, de repente, Jesus aparece para nós. E entenda bem, porque eles até dizem assim, nós o encontramos. André diz para Pedro, Filipe diz para Natanael, mas o texto é muito claro. A gente lê o texto e diz assim, no dia seguinte Jesus decidiu, repita comigo, decidiu. Jesus decidiu ir a Galiléia e encontrou Filipe. Presta atenção. Filipe disse para Natanael, nós encontramos, só que o texto diz que Jesus é que encontra Filipe. Sabe por quê? Sabe o que Jesus faz? Na verdade, Jesus se deixa encontrar. Porque Filipe preencheu o requisito. E aí quando Jesus percebe assim, Filipe está dentro daquilo que eu exijo para um amigo. Estou aqui, Filipe. Estou aqui.
Eu vim ao teu encontro para que você pudesse me encontrar, para que você pudesse me achar. Uma vez eu preguei alguma coisa parecida com isso, né, sobre esse negócio de Deus se deixar encontrar. E aí eu me lembrei, sabe, de quando meus filhos eram pequenos. E que às vezes, né, a gente brincava de se esconder dentro de casa. Normal, todo pai faz isso, em algum momento brincar e tal, conta aí que eu vou me esconder. E se o pai se esconder muito bem, o filho não vai achar, irmão. Porque tem a ver com idade, tem a ver com maturidade, tem a ver com esperteza, tem a ver com vivência. Não adianta, se o pai se esconder bem, o filho não vai achar. E às vezes eu me escondia, eles procuravam, não achavam, mas tinha uma hora que o nosso coração de pai, ele fala tão alto, que aí a gente começa a dar dica, né? A gente faz um barulho, né? Só para que o filho entenda onde a gente está. E aí, chega um momento que o filho de fato encontra. Eu pergunto, foi o filho que encontrou ou o pai que se deixou encontrar? Você está entendendo o que eu estou pregando? Deus tem percebido a tua sede, a tua fome, a tua busca, e porque Ele tem percebido hoje, Ele veio ao teu encontro, porque Ele percebeu isso, hoje Ele decidiu dizer, estou aqui, filho, venha, tem o que você precisa, a bênção, a cura, a libertação, a unção, a prosperidade, o que você precisa, está aqui, filho. Ah, meu Deus! Desceu. Essa eu vou te pedir para abrir. Jeremias capítulo 29. Eu amo esse texto. Aleluia! Jeremias capítulo 29, versículo 13. Na tua versão deve estar escrito assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na minha versão, na versão aqui, na Nova Versão Internacional, diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E olha o que diz o versículo 14: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Oh, meu Deus, levanta a sua mão e receba a promessa aí. Trarei de volta você do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, eu os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei. Entenda, quando você encontra o Senhor, a restituição é certa. Oh, meu Deus. Eu fico imaginando, sabe, André falando para Pedro: Pedro, nós encontramos ele. Eu fico imaginando Filipe falando para Natanael: Natanael, nós encontramos ele. E Deus com um sorriso de orelha a orelha, olhando e dizendo assim: eles acham que me encontraram, na verdade eu é que me deixei encontrar, porque eu vi sinceridade no coração deles. Porque o que nos faz encontrar o Senhor não é a nossa capacidade humana, porque pela capacidade humana a gente vai procurar e não vai encontrar. O que nos faz encontrar ao Senhor é essa sede, essa fome. Ele percebe isso e ele começa a encurtar essa caminhada. Tanto é que ele nem ficou na cidade que ele estava para ser encontrado aonde ele estava. Ele foi até a cidade que Filipe estava. Olha para o teu irmão e diga assim: no que depende de Deus, esse encontro é facilitado. Ah, ele vai estar na Nova Jerusalém? Vou lá. Ah, ele decidiu ir no culto do renovo hoje, eu vou lá. Eu estou vendo sinceridade no coração dele, eu vou lá. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem quer encontrar o Senhor nessa noite aí? Só quem quer encontrar o Senhor, levanta as suas duas mãos, faça um barulho de adoração aí. Você pode glorificar ao Senhor, porque a tua adoração atrai a presença do Senhor. Ele está entronizado,
Em meus louvores do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para o teu irmão assim, quando nós o encontramos... Não, fala com voz de autoridade, diga, quando nós o encontramos, a ousadia é imediata. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Aquilo que você não acreditava, você passa a acreditar. Você encontra o Senhor, a tua mudança é radical. A Bíblia diz que Ana todo ano ia ao templo para orar, porque ela queria ter um filho. Até que um dia ela encontrou o Senhor. E a Bíblia diz que o semblante dela foi transformado. Pastor, ela ficou grávida naquele momento? Não, ela não ficou, mas o encontro já muda o semblante. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, da onde saiu esse sorriso? Do encontro. Da onde saiu essa animação? Do encontro. Eu encontrei com o mestre, eu queria ouvir a voz dele, eu queria sentir a presença dele, eu estava procurando por ele, até que eu o encontrei. Aleluia, 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 aleluia. Posso apertar o parafuso? Posso. Quando eu dou uma passada aqui, na olhada panorâmica, dá para perceber quem encontrou e quem não encontrou. Mas por quê, pastor? Quem não encontrou está com cara de pastel. O pastor recebeu aqui a complemento da revelação, cara de pastel sem recheio. Tá assim, ó. Mais um dia, mais uma noite. Vim para cá, vou para casa, vou dormir, vou acordar amanhã. Agora, quem encontra, o semblante brilha. Não sei você, para mim não é mais um dia, para mim é o dia. Para mim não é mais uma noite, para mim é a noite. Para mim não é mais um culto, é o culto. Por quê, pastor? Porque eu encontrei o mestre. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí. Ele está passeando. Uma vez eu fiz essa ilustração pregando. Quem aqui já ouviu falar em Michael Jackson? Levanta a mão. Quem ouviu? Não estou falando de quem gosta de música, não. Quem ouviu falar nele? Qual era o título que ele tinha, hein? Rei do pop. E você sabe o que é pop? Pop é a música popular, é a música do povo. Então ele era o rei da música do povo. O maior vendedor de disco de todos os tempos. Está vivo ou está morto, irmão? Tu viu o corpo? Tu foi no velório? De vez em quando tem um maluco que diz, Elvis não morreu, Michael Jackson não morreu. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. E se eu disser que ele está parado em pé ali atrás? Não olha lá para trás, aqui para mim. Se olhar vai virar estátua de sal. Ele está lá atrás, eu estou olhando, eu estou vendo ele ali. Ele está ali. Deu uma coceira, não deu? E se ele tivesse? Se ele tivesse de verdade, se tu olhasse para trás, ele tivesse lá, branco. Pergunta para o teu irmão assim, ia ser mais um culto? Pergunta para o teu irmão, ia ser mais um dia? Ia ser mais uma noite? É ruim, hein?
A gente ia fazer selfie, a gente ia tirar foto, a gente ia sair correndo, a gente ia para Globo, a gente ia procurar Léo Dias, Leão Lobo, a gente ia procurar todo mundo, a gente ia gritar para todo mundo: Michael Jackson está vivo, está no Sampaio, está na Nova Jerusalém. Ia ter 3 irmãos que iam agarrar ele: não tira ele daqui não, não deixa ele sair daqui não, até a Globo chegar. Tirando exagero, né, irmãos? Não sei se dá para tirar o exagero, não. Não sei, não. Ó, para o teu irmão, diga assim: o Michael Jackson. Fala para ele: o Michael Jackson. Qual era o título dele mesmo? Olha para o teu irmão e diga assim: mas tem um que morreu. Ao 3º dia ressuscitou. Diga: não é o rei do pop, é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E Ele está aqui. Oh, Ele está passeando por aqui. O teu rosto não pode continuar igual. A tua fé tem que aumentar. Oh, meu Deus. Todo dia um encontro, todo dia uma experiência mais fundo, mais fundo, mais fundo. Porque Ele decidiu vir ao teu encontro. Ninguém aqui teria capacidade para invocá-lo, mas Ele decidiu: me busque de todo o coração que você vai me encontrar. E aí, irmão, a ousadia tem que ser imediata. Não dá para você encontrar com o Rei dos Reis e sair com cara de pastel vazio, sem recheio. Não dá, não dá. A Bíblia diz que Filipe corre para Natanael e diz assim: encontramos o Rabi, encontramos o mestre. E aí Natanael: é mesmo? Onde? Nazaré. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas ele viu, irmão. Ele viu. Alguém vai dizer assim: mas pode vir alguma coisa boa do Sampaio? Irmão, Filipe nem gasta lábia. Ele diz assim: vem ver. Faça esse exercício de fé. Olha para o teu irmão e diga assim: eu encontrei o meu Deus. Diga assim: a partir de hoje a minha vida muda. Diga para o teu irmão: está duvidando? Diga para ele: vem ver. Pode me acompanhar, pode me seguir, ou pode anotar os meus passos. A partir de hoje a minha vida muda. Vem e vê. Fica de pé aí, fica de pé. Oh, meu Deus, é só para você pensar que eu estou acabando a mensagem. Segura na mão de 3 pessoas, de 3 em 3 aí. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma unção profética nesse lugar. Repita aí para o teu irmão, diga assim: sabe a cura que você está procurando? Diga para ele: encontramos. Diga: sabe a prosperidade que você está procurando? Diga para ele: encontramos. Sabe a alegria que você está procurando? Diga: encontramos. Sabe o milagre que você está procurando? Encontramos. Vem ver. Vem ver. Ei! Abastura, lava. Irmãos, em 1 minuto, Jesus nocauteia Natanael. Porque Filipe, ele diz assim: vem ver. Se Natanael não fosse, Filipe ia.
Mas Natanael foi. Porque a tua ousadia provoca a curiosidade de quem não crê. O cara nem acredita muito, mas tu está tão ousado que ele vai atrás. E aí, em 1 minuto, Jesus nocauteia quem não acredita nos nossos sonhos. A partir do versículo 47, você não precisa ler, não, eu vou ler para você. Diz assim: Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. E eu fico imaginando que já deu uma quebrada nas pernas de Natanael, né? Porque Natanael já estava olhando com preconceito para Jesus. De Nazaré, do subúrbio, Zona Norte. Aí Jesus continua e diz assim, aí Natanael diz assim: como é que o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Aí Jesus respondeu: eu vi você debaixo da figueira. Aí Natanael: quem contou? Porque, irmão, para incrédulo, uma revelação basta. Eu vi você debaixo da figueira. Ué, como é que o senhor sabe? E aí ele fica espantado. E aí ele diz assim: Rabi, Senhor, Filho de Deus, Rei de Israel. Aí Jesus diz: então, porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, você está acreditando? Isso não é nada, rapaz. Isso aí não é nada. O que Deus vai fazer na tua vida é absurdamente maior do que isso aí. Aí Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe esse parente teu que não acredita, que zomba? Diz para ele: vem ver. Vem ver. Porque uma palavra só, nocaute. Vai chegar aqui todo arrogante, todo posudo, não acredito em nada, vai tomar-lhe uma pancadona, vai sair até meio tonto daqui. Quem recebe essa palavra, diga amém. Me dá um ré maior aí, por favor. Aleluia.